Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para você que nos ouve através da internet, muito bom dia, você está conectado no www.radiobrasilcentral.com.br. Seja bem-vindo e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje dia 15 de abril de 2016, essa edição de número 41. Bom dia a você, Ernesto Fleury. Bom dia, meu caro Emerson Kran. Pois é, e o programa de hoje vai debater sobre a polêmica do projeto que está em andamento no setor Pedro Ludovico aqui em Goiânia, conhecido como Operação Urbana Consorciada. Um projeto muito bem visto pela Prefeitura e pelas empresas do ramo imobiliário, mas que traz muitas dúvidas aos moradores do setor. Melhorar os bairros de uma cidade, dando-lhes melhores condições de vida aos seus moradores, é a vontade de qualquer cidadão. Desde a semana passada, está ocorrendo várias reuniões no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, sobre um projeto conhecido como Operação Urbana Consorciada. No Estatuto da Cidade está definido que a Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Cidades como São Paulo e Belo Horizonte tiveram projetos nesse sentido e Barcelona, na Espanha. Várias audiências públicas estão acontecendo na região para que a população conheça e opine sobre o projeto. Nas primeiras reuniões, ficou claro as muitas dúvidas, tanto dos moradores do setor quanto profissionais da área. A Prefeitura, juntamente com o Instituto Cidade de Goiânia, fazem a defesa do projeto, mostrando todas as vantagens do empreendimento, que terá um custo de R$600 milhões. Para o urbanista e arquiteto Yangel, responsável por mudar a cara de Copenhague nos anos de 1960, as cidades têm solução e dá receita. Pensar, em primeiro lugar, nas pessoas. É justamente essa uma das maiores críticas ao projeto. A importância do cidadão, até o momento, pelo andar da carruagem, está em segundo plano. O Conexão Ambiental abre os microfones para mais esse debate. Conexão Ambiental. Debate. E você pode participar aqui do nosso programa, trazendo sugestões, perguntas a esse debate importante. Falar da questão do Jardim Botânico, sim, é importante como instrumento de cidadania, o programa se presta a isso, além de informar, propor o debate, uma comunicação democratizada, ouvir todos os lados da moeda, para se chegar a um denominador e, quem sabe, viabilizar melhor, o entendimento do cidadão para com esse assunto. Você pode participar através do nosso WhatsApp, é isso mesmo, 62 9670 8975, 62 9670 8975. O nosso telefone 32828780 para sua participação também. Você que já nos ouve há um certo tempo, quer fornecer dicas e sugestões para novas pautas aqui no programa, você pode usar o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com, conexãoambiental@hotmail.com. Pois é, Ernesto Fleury, conosco aqui para esta conversa, para esse debate, está a arquiteta e urbanista Maria Esther de Souza. Ela que é especialista em paisagismo e paisagem urbana, doutoranda em geografia urbana pela Universidade Federal de Goiás, é professora da PUC Goiás e
vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Bom dia, Maria Esther, mais uma vez aqui pela sua presença aqui no Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson. Bom dia, Ernesto. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Pois é, e conosco também no segundo bloco vamos conversar por telefone com o Altamiro Fernandes. Isso, obrigado, Ernesto. Ele que é gerente de gestão lá do Jardim Botânico, não pôde estar aqui porque hoje é aniversário do Jardim Botânico de Goiânia e está acontecendo lá muitas as festividades, né, em comemoração ao Jardim Botânico, que é o nosso assunto aqui, Maria Esther. Este projeto chamado Operação Urbana Consorciada está tendo muita polêmica. Algumas reuniões, um conjunto, né, de reuniões que a Prefeitura está promovendo, audiências públicas para debater o projeto e, pelo andar da carruagem, aconteceram já 2 reuniões e as 2 últimas foram suspensas. É uma pena para a envergadura, para a importância de um projeto desse que vai mexer não só com o setor, mas praticamente com a cidade, né, Isso, e isso já começa a gente poder pensar na situação da polêmica, porque me parece que essa polêmica ela está acontecendo entre nós, arquitetos, estudantes do assunto, entre vocês, jornalistas, entre pessoas que estão observando os movimentos da gestão pública e entre a própria gestão. Eu tenho a impressão que são poucos os moradores que estão entendendo o que está acontecendo, por que as pessoas estão brigando e brigando assim, né? O que a gente vê publicado no jornal de discussões e debates mais acalorados, né? Então, acho que inicialmente, para começar, a gente precisa entender exatamente o que é isso, né? Essa palavra complicada, né? Operação Urbana Consorciada. Você imagina transformar isso numa mensagem que todo mundo possa entender, e esse todo mundo eu estou falando quem mora nos bairros que serão afetados. Os moradores lá do Pedro Ludovico, né? Inclusive, falar dessa questão, é importante dizer para o ouvinte que é bom se ter investimentos dessa monta na cidade que promove essa integração. Mas o que se questiona, né, Maria Esther, é a forma como está sendo falado isso, como está sendo propagado e como vão fazer a utilização disso no futuro, que está em dúvida, está meio nebuloso, não é isso? Isso. Então, para começar, né, não é só algum acontecimento em torno do Jardim Botânico. É uma intervenção que atinge 3 bairros minimamente, que é especificamente o Santo Antônio, que fica na parte sul do Jardim Botânico, a Vila Redenção, aqui na região leste do Jardim, e o Pedro Ludovico, mais na face norte daquela mata, né? São esses 3 bairros, eu não estou me lembrando se tem mais algum menorzinho ali. E para o ouvinte entender o que ocorre o seguinte: a operação urbana é uma lei que vai ser aprovada pela Câmara de Vereadores e que ela altera o formato desse lugar como bairro. Rua não precisa mais ser rua, pode ser avenida. O que era antes uma área comercial pode se transformar numa área pública, demole-se tudo, propõe-se a demolição e propõe-se, obviamente, essas transformações com um movimento de obra extraordinário, né? Um movimento de obra muito grande. Por que a operação exige, então, essas audiências públicas, né? Já que ela é uma lei que vai ser aprovada na Câmara, e não é todo mundo que tem essa curiosidade de ir lá na Câmara saber o que está acontecendo. É porque vai mexer diretamente com a vida de quem mora nesses lugares. Então, eu moro numa rua que a feira é lá, nessa rua, e eu acho muito bom que a feira seja lá, porque é mais fácil, né? Eu moro, vou lá e tal. Agora, com a operação, não haverá mais feira, porque essa rua vai se transformar numa avenida, e agora, onde eu moro, é possível verticalizar e construir prédio de 40 andares, por exemplo. Uma das críticas, uma das observações que eu vi pelas 2 primeiras reuniões, Maria Esther, é que já está definido pelo esboço desse projeto, qual é a altura dos prédios que poderão ser construídos lá no Pedro Ludovico? A gente não pode dizer que tem alguma coisa definida, porque a operação, quando ela se torna lei, quando ela for aprovada, é que ela estará definida. A discussão é para isso, está proposta.
Sim. Né? A utilização de algumas áreas como sendo áreas de adensamento, onde você pode concentrar muita gente no mesmo lugar, e isso você só consegue fazendo edifícios muito altos. Então isso é uma proposta, e é isso que a audiência pública precisa levar para as pessoas e explicar. Olha, eu estou propondo que aqui nessa quadra, onde antes tinha 30 moradores, agora a gente tenha um prédio de 40 andares. Isso é um problema porque o investimento, ao que consta, são 600 milhões de reais. Isso. É um consórcio de empresas, essencialmente, que visam o lucro. É muito complicado não se aprovar algo que não adense muito ali para ter um retorno significativo de lucro. Mas esse lucro é bom para a sociedade, no sentido que não vão se preocupar com o bem-estar daqueles moradores, o adensamento, problemas urbanos e sociais que vão decorrer. E sem falar da questão ambiental do próprio parque. Como você vê essa história toda? Isso. Vamos dizer assim, esse viés do lucro, isso ninguém negará nunca. Ninguém está aí com uma indústria da construção civil como chefe desse carro, né, nem dentro de uma empresa de administração imobiliária, se ela não visar o lucro. Ela não faz isso. Quem tem que fazer o bem social realmente é o poder público. Agora, não é exatamente, é só raciocinar que não é exatamente a verticalização que dá o lucro, senão a gente não teria esse coalhar de condomínios horizontais fechados, também muito caros, e gerando de alguma forma algum lucro. Então, por que num lugar fazer térreo ou sobrado é muito interessante para o mercado e no outro lugar só é interessante se for edifício? O lucro está lá de qualquer forma, independente da paisagem, independente disso. O que ocorre é que nós estamos no miolo da cidade, numa área que tem um tipo de valor ao imóvel agregado, principalmente por causa da infraestrutura consolidada, tem transporte lá para todo mundo, tem uma área de comércio muito interessante, tem hospital perto, é isso que torna o lugar muito bom economicamente. Então, para que eu vou ter um lucro pequeno se eu posso ter um lucro muito grande, muito maior? Então, aqui é a dimensão do lucro e não só o lucro propriamente dito. O que precisa ser colocado nessas audiências que a gente ainda não teve oportunidade de colocar, né? Elas estão interrompidas e a gente não pode ir lá falar. É que a responsabilidade dessa operação toda, dessa coordenação toda, é da prefeitura. Eles têm que ter minimamente respeito pelos moradores, pelos profissionais, inclusive, que trabalham na operação, em conduzir isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, adequada. Nós estamos num momento muito complicado, especificamente essa semana é um momento complicado, mas essa operação ela já tem sido discutida há 3 anos. Por que isso não estava na pauta antes e ela de repente surge na pauta e monta-se um cronograma de operações confuso, terça, quinta, só pode ser esse horário, não tem uma flexibilidade e de repente cancela-se tudo, sabe? Isso deixa a gente um pouco confuso e aí a gente não tem a oportunidade, inclusive, de ir lá e ouvir as pessoas, o que elas pensam. Nas duas que eu fui, não tinha população. Maristé, eu quero tocar nesse negócio dessas reuniões, como estão acontecendo, as que aconteceram, 2 que não aconteceram e as que ainda estão por acontecer. Mas antes, quero deixar bem claro aqui aos nossos ouvintes que durante a semana nós conversamos com a assessoria de imprensa da Secretaria de Planejamento e estava acertado a participação do secretário Sebastião aqui, né, o Juruna, o conhecido Juruna, para debater junto com a gente aqui, junto com o Cal também, essa questão. Mas ontem a gente, ao ligar mais uma vez para acertar tudo, a assessoria de imprensa nos comunicou que ele estaria hoje pela manhã, teria que sair às 8 horas da manhã aqui para Brasília. Diante disso aí, dessa problemática toda do impeachment que nós estamos vivendo, acho que foi para isso que ele foi para lá, já que é do interesse dele e do partido dele também estar presente lá em Brasília, né? Então, assim, ele não pôde participar, mas nós vamos continuar. Ao final das reuniões, das audiências públicas, nós vamos chamar outro programa para a gente ver o que aconteceu, né, dessas audiências públicas. Uma coisa que me chamou a atenção, Maria Esther, já aconteceram 2 audiências
As audiências dessa semana não aconteceram, né? Uma que estava programada para a Associação de Moradores, lá do setor Pedro Ludovico, e na Paróquia Cristo Redentor. Ontem não aconteceram. Restam então aí mais 3. Uma no Instituto Pro Comunidade Logística Urbana, na Igreja Fonte de Vida, e no Colégio Dom Abel, né? E ao final disso, nós vamos ter um resultado disso tudo que aconteceu. Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque nós vamos ao nosso intervalo. Essas reuniões, a população do setor Pedro Ludovico tomou conhecimento, todas foram praticamente de uma vez, você falou aí, só terça e quinta num determinado horário. Se isso dificultou a participação da população do setor Pedro Ludovico. Nós vamos ao intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Conexão Ambiental. Debate. Conexão Ambiental de hoje debate aí este projeto da Operação Urbana Consorciada que está sendo proposta lá para o setor Pedro Ludovico aqui de Goiânia. Uma verdadeira transformação do bairro, onde a população aí está meio à mercê das informações, como a Maria Esther, que é a nossa convidada aqui, arquiteta e urbanista, ela que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do estado de Goiás. Maria Esther, estávamos conversando aqui sobre essa questão das audiências públicas, que por lei tem que ser abertas para que a população participe, para que os interessados participem, para que as instituições participem. Para você, esse tanto de reunião aí que aconteceu e que estão por acontecer são suficientes? Essa informação está chegando aos moradores do setor Pedro Ludovico? Eu tenho a seguinte leitura. Em 2014, eu estive em 2 audiências, e aquelas 2 audiências para mim foram muito significativas. A primeira que eu fui, ela teve a participação de um grupo de moradores com faixas, e eles fizeram protesto, já não queriam, mesmo ainda a operação não estava nem delineada quais eram as propostas, já havia uma movimentação, e isso deve ter acontecido por causa da representatividade na Câmara. Aquilo sim teve um valor, aquilo encaminhou de certa forma a operação, se ela ia mais lenta, mais devagar, se isso ia estudar mais. Eu conversei com algumas pessoas que são os arquitetos lá, e eles disseram isso pra gente. E dessa vez, esse anúncio dessas audiências agora, eu fiquei muito decepcionada, primeiro quando a nossa assessoria de imprensa, é que a gente pressiona ela muito para ela não deixar passar, e uma notinha mínima num jornal que não é de grande circulação, publicou: audiências serão feitas, aguardem a data. Agora você imagina, um anúncio desse, isso não tem valor nenhum. E aí de repente, um dia antes da primeira audiência, isso porque a gente telefonando insistentemente, que dia, onde, qual é o horário, surge a notícia no dia anterior do local da audiência, e aí surge esse cronograma, né, dessas 6 audiências, de 2 a 2, em 3 semanas. Quando eu cheguei na audiência, já percebi, eu cheguei um pouco antes do horário, não tinha ninguém, só tinha o arquiteto e uma outra pessoa do Instituto de Cidades. E na medida que as pessoas foram chegando, eu percebi que não eram moradores. Eu falei, isso aqui não tem valor, né? Isso não tem valor. Não adiantou a primeira audiência. E teve uma confusão, foi um debate muito caloroso, mas, para mim, aquela audiência não teve o menor significado, o menor sentido, porque a população não estava lá. E a audiência é para eles. A audiência não é para arquiteto. E já aconteceu a segunda audiência, que não deve ter tido também uma participação dos moradores. Não. Essa semana, 2 das audiências foram suspensas, faltam 3, né? Qual é a possibilidade da população ter acesso a essa informação? Tem 2 possibilidades. Uma, se a pessoa acessa o site da prefeitura, ela encontra lá
bem uma tarja, assim, clica no ícone Operação Urbana, ela vai ter todo o painel que foi apresentado no dia da audiência. O problema é que a linguagem apresentada é uma linguagem muito técnica. Então, um leigo lendo aquilo lá, ele não vai entender muita coisa. Ele vai ver umas imagens lindas, realmente muito bonitas. Enche os olhos e uma configuração, mapas super legais. Mas aquilo não explica para um leigo, para um comerciante, para uma dona de casa, exatamente o que vai acontecer na rua dela com uma operação dessa aprovada, entendeu? E para você chamar a população, você tem que chamar a população de porta em porta. Isso não tem jeito não adianta você publicar no jornal, publicar só na internet, porque não é todo mundo que vai ter acesso a essa informação. É estranho isso, desculpa interromper, Maria, mas é estranho dizer o seguinte, que quando há um investimento dessa monta, quem faz a gestão dos recursos é o poder público, é a prefeitura. Isso. E deveria, de certa forma, partir da prefeitura esse debate com os moradores. É a obrigação da prefeitura fazer isso. É obrigação, né, fazer é a obrigação isso. Dele. Então, se não ocorre, e a gente está dizendo que não ocorre, e essas reuniões são a toque de caixa, dá para ter confiança nesse projeto? Não, no projeto você pode ter confiança, porque se o projeto é bem elaborado, se ele é bem intencionado, não tem como a gente não apoiar. Agora, um projeto desse, sem ouvir a população, não tem como ele ser legal. O problema está aí, né? Não é o projeto em si, porque o Estatuto das Cidades prevê esse tipo de projeto. Então, eu estou considerando que o projeto não está definido, entendeu? Que aquilo que foi apresentado é uma sugestão para ser discutida. Se isso não for discutido, a gente não está dizendo aqui que a população não está indo, então isso não faz sentido. Né? Isso não vai atingir a meta. Pode, inclusive, se um vereador for inteligente o suficiente, dizer da inconstitucionalidade da operação urbana pelo fato da população não ter tido acesso e não ter se manifestado legitimamente. Que é o que está acontecendo até o momento. Que é o que está acontecendo até o momento. Eu não estou vendo. Eu não assisti um morador se levantar e dizer, na minha rua, eu não aprovo, eu não aceito a retirada dessa caixa ou desse gabarito de rua. Eu gostaria que na minha rua permanecesse tudo térreo. Isso é uma manifestação popular que precisa ser considerada. Maristé, olha só, existem famílias ali ocupando de forma até irregular a área do Jardim Botânico e os seus arredores também, enfim. Esse projeto dá uma solução para esse problema de forma legal, de forma consciente, enfim, de forma justa? Essa é uma das críticas que a gente gostaria de ter feito, não teve oportunidade ainda de fazer, que quando ele apresenta o projeto, o arquiteto coloca um conjunto de moradia popular, de interesse social que a gente chama, numa área de preservação do córrego Botafogo, nas margens da Marginal Botafogo. Então, numa operação dessa magnitude, com essa quantidade imensa de área, você só encontrar este local, que é a APP do Botafogo, para colocar essa moradia popular, me pareceu um pouco, pobre de alternativa. A gente podia colocar, né, é uma sugestão que a gente faz, se não há possibilidade de trazer essas pessoas para mais no centro dos bairros, e, inclusive, sugerir na operação que o Botafogo seja descanalizado, que ele seja renaturalizado, que a gente não coloque gente para morar ali naquela APP, a gente afaste e traga essas pessoas para áreas centrais, que seja mesmo do Pedro Ludovico. E esse é às vezes o que incomoda muito quem está projetando, porque você propor, ele vai morar pobre e rico na mesma quadra, falando em palavras assim bem claras, né? Bem claras, assim, né? Então vamos colocar habitação de interesse social junto com edifício de categoria classe alta. Pois é, por que pobre só pode morar na periferia? Por que ele tem que morar lá na borda? Na borda, ele não mora no uma centro? Borda que é destituída de serviço, né? Não, é a borda do Botafogo. Por que a gente não renaturaliza? Por que você não descanaliza Botafogo? Deixa ele, né, de novo, pelo menos conviver com a cidade com um pouco mais de massa verde, né? Então isso seria uma crítica. A solução para inserção de habitação de interesse, a solução, ela está lá. Mas eu acho que ela podia ser melhor.
Tudo pode ser discutido, né? Deve ser discutido, né? Deve ser debatido. E assim, a nossa contribuição, ela tem que ser uma contribuição técnica. Vou te dar outro exemplo. Lá nas figuras, quando vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter curiosidade de ver agora lá, entrando no site, tem uma figura que é a da rotatória, a primeira circular, ali onde é o terminal Isidória. Então tem uma figura em maquete eletrônica, toda cinza, cheia de prédios. É um estudo. Eu estou entendendo que isso está em processo. Eu nunca vou reclamar de um arquiteto porque ele fez um estudo. Ele tem que fazer o estudo. Mas ali está, por exemplo, o mercado do setor Pedro Ludovico. Né? Você não pode desmanchar aquilo. É a história, né, do setor, é a história da cidade. E de repente encher de prédio lá em volta e... Não pode desmanchar aquilo. É uma contribuição? Eu acho que não. Olha, eu acho que não devia demolir o mercado. Mas, do ponto de vista técnico, se a gente começar a trazer argumentos técnicos de valorização de patrimônio e mesmo de identificação das pessoas com o lugar, não é uma proposta interessante, né? A gente modificar tanto assim aquela área do terminal Isidória. No projeto, como está estudado, eu não vi o mercado. O mercado sumiu. Ele tá inserido numa massa de edifícios altos e baixos, ocupando toda a circular. Está cercado. 100% da circular, cheio de edifícios. Aí pedestraliza é assim, a rua deixa de passar carro e passa só pessoas. Num dos anéis, que eu entendi ali que é exatamente a circular, ela deixa de passar carro, você imagina, você diminui a área de carro ali. O BRT, como ele passa no centro do terminal Isidória, não ficou muito claro como que isso vai acontecer, esse cruzamento lá, com essas pessoas e o BRT atravessando. Então, esse detalhe técnico é onde a gente pode contribuir para melhorar a operação. Então, não há porque eu vir aqui falar assim, olha, eu sou contra a operação, o conselho é contra a operação, porque a gente não tem que ser, ao contrário. A operação é uma alternativa de resolver problema da cidade que o poder público não tem capacidade de resolver. Eu diria que é uma das gestões mais difíceis de você articular. Por que isso... Por que não consegue organizar, né, a cidade? Pois é, uma outra polêmica, você falando dessa dificuldade de articular, de conversar com o poder público, e hoje nós estamos falando aqui da Prefeitura de Goiânia. Tivemos aqui, algumas semanas atrás, uma outra polêmica de um outro projeto também, que são os chamados ecopontos. Sim. Chamamos aqui duas associações de moradores da cidade, aonde esses ecopontos seriam ou já foram implantados, e novamente a prefeitura não participou. Então, assim, nós também aqui da imprensa estamos tendo essa dificuldade ruim, de diálogo. Porque eu fico falando do lado de cá, eu venho representando o conselho, e eu fico sem o interlocutor, eu fico sem ouvir a defesa, né? A gente tinha um colega que era o Paulo César, engenheiro, e ele foi pra gente uma abertura, foi um momento assim de respiro, o secretário anterior ao secretário atual. Aí de repente some, você não tem essa articulação, não tem a defesa. É mais fácil eu sentar com outros atores, com o mercado, com jornalista, com vereador, do que eu sentar com esse pessoal. É complicado. E mesmo assim, num debate, eu não tem como, que foi inclusive uma coisa colocada na audiência, mas não tem que vir aqui discutir política, discutir posicionamento ideológico. Olha, não tem como discutir uma situação dessa, uma intervenção dessa envergadura, sem discutir política. Isso tem um viés, isso tem um peso e um canal de decisões políticas que ele está quase que em primeiro lugar. Então tem que se posicionar em primeiro lugar. Qual é o interesse de cada um realmente? Se o interesse da gestão é político, essa operação tem um caminho. Se o interesse da gestão é técnico, a operação tem outro caminho. Então não tem como você não se colocar politicamente num debate como esse, né, lá na audiência. Maristé, eu vi por algumas matérias que saíram na imprensa, algumas intervenções de especialistas, de arquitetos, urbanistas, de que outros bairros de Goiânia poderiam receber também operação urbana consorciada, esse tipo de projeto. Na sua opinião, que bairros, né, ou setores de Goiânia merecem também esse tipo de intervenção? Porque, assim, só explicando também ao nosso ouvinte, ela afeta
afeta do ponto positivo também o bairro nas questões econômicas, ambientais, sociais, né? Então nós estamos falando um bom projeto, quando bem estudado, quando bem proposto e discutido, né? Aqui, eu quero, só emendando a pergunta do Emerson, é que historicamente em Goiânia, que foi teoricamente planejada, e foi planejada para 50, 60 mil habitantes, e se tornou essa capital imensa que emendando cidades, né, um crescimento grande em pouco prazo, né, 70 e poucos anos, dizer o seguinte, que historicamente no Brasil, e em mais específico aqui na nossa capital, em outras grandes cidades, o que acontece? Não se faz uma operação urbana consorciada. Sempre houve a ocupação da área e a prefeitura que se vira, né? E aí a população que, perdão da palavra, que se lasque. Exatamente. Então, eles estão querendo legalizar uma situação com uma operação dessa magnitude e outra. Da forma como que está acontecendo, existe segurança jurídica para essas pessoas e estão querendo pegar só o filé mignon da cidade. Daqui a pouco vão fazer isso no Jardim América. Por que não fazem em bairros na extremidade, mais periféricos, onde precisa haver a demanda? Né? Isso, então, respondendo assim, dá para responder as duas questões. Esse foi um dos pontos de discussão, de muito acaloramento lá na audiência que eu participei. É responsabilidade do poder público elaborar a política urbana, né? A política pública urbana. Nesse momento, o poder público escolheria, dentro dos instrumentos que ele tem no plano diretor, de fazer uma operação urbana, ele escolheria na cidade uma área considerada com grau de degradação urbana, ambiental e social muito grande, e aí começaria uma articulação com os outros interlocutores atores, né, o mercado imobiliário, e falar, olha, nós encontramos aqui uma área, por exemplo, no centro de Goiânia, naquela rua 44, a região da Feira Hippie, né, olha, nós encontramos aqui no setor sudoeste um lugar que está um nó de trânsito, a gente está sem saneamento e as pessoas estão começando a ter problemas de alagamento, né? A gente não teve uma área de alagamento em Goiânia. Aí a prefeitura diagnostica isso e propõe, né? Então, trazer a operação urbana para resolver esse problema. Não foram escolhidas essas duas áreas que eu citei, por exemplo, por quê? Eu não sei, eu fico imaginando foi que não foi a prefeitura que escolheu, entendeu? A iniciativa partiu do outro segmento, do segmento interessado também. Por que é filé mignon? Entendeu? Por que é? Por que as outras áreas não são? Por que isso não foi escolhido em outro local? Porque existe infraestrutura urbana consolidada, né? Você tem acesso fácil. Quem mora no setor Pedro Ludovico mora bem, gente. Ele anda a pé para ir no comércio. Ele vai... o único não, né? Mas um dos problemas muito complicados é o problema da segurança pública, que não é necessariamente um problema de desenho urbano, mas a gente pode, com o desenho urbano, com áreas públicas bem feitas, resolver isso. Mas quem mora no setor Pedro Ludovico está morando numa região privilegiada, sim. Então, olha como isso não traz para quem trabalha com o lucro, como a gente começou a falar, o interesse, então, de escolher este local. Então, a gente supõe que quem tomou essa decisão não foi a prefeitura na sua política pública de tratar a cidade. Já que olha só, 10 horas 40 minutos, vamos a mais um intervalo e a gente volta para esse bate-papo muito bom e muito interessante aqui. Conexão Ambiental. Debate. Conexão Ambiental de hoje debate aí esta polêmica que se instaurou ali na região do setor Pedro Ludovico, que é este projeto proposto pela Prefeitura de Goiânia, a operação urbana consorciada. Ernesto Flori, você queria refazer uma pergunta aí, dar uma... Dizer o seguinte, que a professora Maria Esther Souza, especialista no assunto, fala com muita propriedade sobre os temas, mas dizer que a ferida mesmo e a cereja do bolo ali da região é o parque, né?
E dizer que os outros setores que ela mencionou não têm uma exuberância ambiental, um parque tão vultuoso como é ali o Parque do Botafogo, e dizer que esse é o grande problema. É porque a região é nobre, é porque a região tem muitos benefícios, tem serviço de hospital, de faculdade, tem outro serviço, tudo bem, claro. Mas o motim também, e por a gente ter criado o programa Conexão Ambiental, é isso. É de falar de meio ambiente, mas não como marketing. Porque estão falando de meio ambiente como marketing. Até porque prédios ao redor ali do Jardim Botânico pode ser uma reprise do que aconteceu com Vaca Brava, do que pode acontecer do que aconteceu no Parque Flamboyant, Lago das Rosas, em que houve um adensamento muito grande na região, atacando lençol freático, problemas de ilhas de calor e tudo mais. Quer dizer, é muito sério, é muito grave isso aí. Tem que se discutir com mais, vamos dizer, com mais responsabilidade esse assunto. Perfeito, né? Sincera, inclusive, eu fico dizendo que eu falo demais, né? E que eu fico me policiando, e eu esperava, inclusive, ouvir, né, o pessoal do Jardim Botânico, lá, o diretor, para a gente poder chegar nesse ponto. E como mote de valorização, esse foi um dos estopins, inclusive, de uma das discussões da audiência pública, que alguém levanta e diz: vocês querem transformar o Jardim Botânico no Parque Flamboyant. Quando ele projeta a imagem, é isso que aparece. Então, isso fica muito claro. Então, a região é valorizada por causa do parque? Sim, demais. Eu só fico tentando insistir o seguinte: cidade boa, ela tem que ser mais do que isso. É claro que a presença do parque, ela melhora muito a qualidade do espaço público de quem mora lá perto. Agora, Jardim Botânico não é parque. Jardim Botânico tem outra constituição, principalmente nos assuntos que se referem ao tratamento da fauna, da flora que a gente pode manter ali, que não deveria ser tão aberta assim ao público. Isso foi uma das primeiras coisas que o professor Everaldo falou com uma clareza, com uma propriedade enorme, assim, muito importante a fala dele, para a gente entender isso. Então, já que o parque está, olha, eu já chamei de parque, não novo, é né? parque. O Jardim Botânico está ali, inclusive é o que dá nome à operação, está lá. O que a gente vai fazer com ele e como que a gente pode usar a operação para protegê-lo? Porque olha o que acontece, Ernesto. Nesses locais que você citou, que são o Parque Flamboyant, o Parque Cascavel e o Lago das Rosas, não houve operação urbana consorciada. O que aconteceu então? Aconteceu uma modificação da legislação permitindo a verticalização no varejo, cada lote, cada um, num outro instrumento que se chama a licença onerosa, outorga onerosa. A prefeitura tem esse instrumento, você paga, no plano diretor é permitido, você compra 5 lotes, calcula a área, quanto que custaria a mais para eu levantar o edifício alto com operação urbana ou sem operação urbana. Entendeu? Então, a operação urbana tem que vir para proteger essa situação, porque na hora que ela se torna lei e ela impede que as primeiras quadras de frente à nascente do Botânico sejam verticalizadas, acabou. Não pode. Não vira Parque Flamboyant, não vira Parque Cascavel, não mata o Jardim Botânico. Então, a iniciativa privada vê aquele local como muito valorizado por causa da presença do Jardim Botânico, vê sim, assim como tem outras áreas também. Mas soma-se a isso, né? Soma-se a isso as vias de acesso, né? Os equipamentos urbanos instalados lá, e a gente não pode deixar eles, né, imprimirem na lei uma pressão suficiente para que essas bordas sejam verticalizadas. É isso que precisa ser dito. Não precisa colocar, não deve colocar, não pode colocar lei que autoriza construir prédio de 40 andares na Avenida Contorno, na Avenida do Parque, nem no seu perímetro inteiro. Isso é uma coisa que a gente vai defender sempre. E você está certo, é a ferida, é o lugar que a especulação imobiliária quer. Então, a pressão política é muito grande. Muito grande. A pressão política de fazer uma audiência onde não vai ninguém que mora no local, né, de fazer uma coisa desorganizada dessa forma, porque aí ninguém fica entendendo, ninguém fica sabendo, e tem um monte de agente pressionando as pessoas: não, vende sua casa, vende sua casa, vende sua casa. Se não tiver operação urbana, o que ele faz? Ele pega o plano diretor como ele é hoje, do jeitinho que ele é hoje, e ele faz o prédio de 40 andares.
tem a lei do vereador, como é que é o nome? Do vereador do Pedro Ludovico. Paulo Magalhães, que proíbe, né, a construção de edifício ali numa distância de 350 metros, que dá ali umas 2, 3 quadras na borda do bairro. Mas leis são instrumentos dinâmicos. Vira uma gestão, né, que era inclusive o recado que eu queria dar, né? Vote certo para vereador, pelo amor de Deus, porque exatamente, quem vai resolver se essa operação é A, B ou C é o nosso vereador da próxima gestão. Porque esse projeto, ao final, ele vai para a Câmara Municipal e ele se torna uma lei. Ele se torna uma lei e tudo que tiver escrito nele é a lei de parâmetro urbanístico. Então vai dizer, nos bairros Santo Antônio, Vila Redenção e Pedro Ludovico, na rua tal pode construir prédio, na rua tal pode ter o comércio, na rua tal acontece isso, entendeu? Isso é o final da operação urbana. Quem vai aprovar isso é o vereador. Aí você vai me dizer que isso não tem cunho político. Maria Esther, nós temos até o final, eu falei, né, as audiências públicas que não aconteceram nessa semana, uma na Associação de Moradores. Aliás, a Associação de Moradores do setor Pedro Ludovico tem participado dessas reuniões? Ou na primeira, o Pedro Ludovico ele tem duas associações. Tem uma associação que chama Pró Melhoramentos do Pedro Ludovico, e tem uma outra mais no miolo ali. Eles têm lá umas disputas lá, mas ele esteve presente, sim, o representante da Associação de Moradores. Ele não falou, mas ele estava lá. E como restam agora apenas 3 reuniões, o que se pode esperar dessas reuniões? Bom, nós do Conselho, a gente esperaria que a Prefeitura tivesse minimamente interesse em que a população comparecesse. Então, minimamente, passar carro de som durante o dia, quando está todo mundo na rua trabalhando, e marcar uma reunião para quinta-feira ou terça-feira de noite, não adianta. E ninguém só vai. Os cachorrinhos e gatos das casas vão ouvindo, né? Isso tem que ser no momento de folga dessa pessoa, não no momento de descanso ali. No final de semana, né? Também. No sábado à tarde, no sábado de manhã, várias alternativas de horário. E tem que chamar esse pessoal efetivamente, porque não há como exigir ou dizer assim, mas nós publicamos na internet. Isso não é assim, não. Eu já trabalhei com audiência pública e a gente fez panfleto e colocou na caixinha do correio de cada um. É assim que eu acho que você chega na pessoa. Simples, barato. Simples, né? simples. Não, um panfletinho quadradinho, venha na audiência porque nós vamos modificar o seu bairro. Não é possível que a pessoa não vai se interessar em ir lá, né? E põe na caixinha do correio. Aí você falou, não é possível que a pessoa vá lá se interessar. Eu me assusto, porque o cidadão, em via de regra, ele não procura estar tão inteirado nas questões essenciais da cidadania e do bem-estar. Nós estamos começando a despertar, né, eu acho que Ernesto, é um né? despertar. Para algumas coisas é importante, para outras ainda estamos aprendendo. Eu acho que a nação brasileira, a sociedade brasileira, né? Ela é muito heterogênea. Então, assim, há coisas que nos chamam a atenção e há coisas, e eu estou falando assim, de importância grandiosa, que não nos chama atenção ainda, não nos desperta, né? Isso passa pela questão da nossa educação, né? Então, estamos mexendo com o bairro e isso a pessoa pode achar que isso não seja importante. Eu fiz um trabalho, Emerson, que foi o que me revelou, inclusive, como é que é essa relação. O trabalho se chamava apropriação de área pública. E eu não entendia por que é que o lixo era presente na porta da casa da pessoa e ela não se importava. E isso para mim era um mistério. Eu falava, como é que isso é possível? Será que essa pessoa não se importa mesmo? Ela não sabe que isso é ruim para ela ou ela espera? Então, eu acho que a gente vive sim um momento de efervescência de discussão, mas a gente revelou também um tipo de discussão polarizada. Assim, eu torço pro Flamengo, você torce pro Fluminense. Isso também não tem muito valor, não. E foi o que você falou, pela falta de oportunidade de educação que a gente tem. Porque estamos falando de política, né? Política para a cidade, para o bairro, e isso, sim, isso é importante, sim, né? Discutir, importante, mas vital. Quando eu disse via de regra, porque realmente, culturalmente, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro, a população não se sente parte do processo, uma vez que ela é excluída sempre. E essa efervescência das discussões, muito em função das redes sociais e da internet do cidadão em rede,
que é um conceito aí defendido por vários teóricos e tudo mais, mas dizer que está melhorando, sim. Mas essa reflexão e esse sentimento de ser dono do bem público, de se sentir parte do processo, é que eu tanto reluto e falo e peço que os políticos tenham essa preocupação de trazer o cidadão um ente participativo e colaborativo da sua casa, da sua cidade. Olha só, 10 horas e 53 minutos aqui na nossa Rádio Brasil Central e chegamos a mais o final do nosso programa. Queremos agradecer aqui imensamente a participação da Maria Esther de Souza, arquiteta urbanista, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Obrigado, Esther, mais uma vez. E vai ter repeteco isso aqui, né? Queremos o secretário aqui. Isso. Infelizmente, nós não tivemos a participação do Altamiro Fernandes, que é gerente de gestão lá do Jardim Botânico. Ligamos várias vezes para ele, para que ele pudesse participar e dar a sua opinião, né? E é a opinião da prefeitura nisso. Mas não conseguimos. Maria Esther, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Emerson Ernesto. É ótimo para a gente poder expressar nossa opinião. Ok. O programa de hoje teve produção e reportagem de Fausto Borges, editorial de Yara Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, na mesa de áudio Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão do Fernando Kozak, gerência de rádio Jair Cardoso, a apresentação foi nossa, Emerson Cran e Ernesto Fleury. Pois é, e o Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central mais uma vez e a gente se encontra na próxima sexta a partir das 10 horas da manhã. Até lá, tchau! Você ouviu Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.